Meu nome é Aline e hoje eu vou falar sobre o livro 50 baldes de urina e os compostos organofosforados. Senta que lá vem história do escritor Marcelo Bria. Primeira Guerra Mundial. Antes mesmo de estourar a Primeira Guerra Mundial, a sociedade já vivenciava um grande avanço tecnológico, porém todo esse avanço se tornou uma grande preocupação para os países, pois essas tecnologias estavam sendo usadas nos conflitos entre as nações. Um exemplo que pode ser dado é a metralhadora, que foi desenvolvida em 1870 e já foi empregada em uma operação militar em 1890. Essa operação ocorreu no Egito e foi das forças britânicas contra o Sudão. E mesmo eles estando em um número baixo de soldados, eles conseguiram abater um grande número de inimigos, pois enquanto eles estavam armados com rifles, pistolas e metralhadoras, os outros estavam usando apenas mosquetes e lanças. A preocupação com os conflitos que estavam ocorrendo eram tantas que resultou em duas conferências, que ficou conhecida como Conferências da Paz. Uma ocorreu em 1899 e outra em 1907. Essas conferências ficaram conhecidas como Conferências da Paz de Haia. Essas conferências elas tinham como propósito estabelecer uma mediação entre as nações, ou seja, que os conflitos pudessem ser evitados, assim para haver menos guerra. Uma das principais questões que essas conferências traziam era a utilização de armas químicas. Então, assim, todos os países concordaram em não utilizar projéteis que fossem responsáveis por espalhar gases químicos. Ou seja, essa Conferência da Paz de Haia, ela é muito semelhante à ONU que temos hoje em dia, a Organização das Nações Unidas, que trata de estabelecer a paz entre as nações. Mas apesar de todo o esforço que tiveram essas conferências para impedir a guerra, os acordos entre os países não foram capazes de interromper o grande conflito que ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, ocorreu o assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, iniciando assim o grande conflito que culminaria na morte de cerca de 20 milhões de pessoas. Além disso, o acordo do uso de armas químicas foi quebrado. E durante esse conflito ocorreu a morte de cerca de 100 mil pessoas, tanto civis quanto militares, que morreram por causa da utilização de gases. Antes do início da guerra, alguns químicos conseguiram sintetizar um composto orgânico lacrimejante, à base de bromo, denominado bromocetato de etila. Porém, tudo isso foi feito de forma secreta para que ninguém descobrisse. Então, quando a guerra começou, os franceses utilizaram essa arma química contra as tropas da Alemanha. Porém, nada aconteceu como esperado. Em vez de êxito, o que eles tiveram foi um enorme fracasso, pois o local escolhido para a utilização do gás era uma planície, e nesse dia estava havendo uma forte ventania, que acabou dispersando o gás, fazendo assim com que não houvesse nenhum efeito perceptível nas tropas alemãs. Apesar da grande maioria dos chefes militares serem contra o uso desse tipo de armamento em guerras, uma bomba de efeito lacrimogêneo foi desenvolvida. Ela consistia numa mistura de isômeros de brometo de xilila. Seu criador era um professor de química da época, chamado Carl von Tappen. Então, no ano de 1915, os alemães resolveram usar essa arma química contra as tropas russas. Cerca de 18 mil cartuchos contendo esse material foram utilizados. Também no ano de 1947, esses mesmos cartuchos foram utilizados numa batalha travada na Polônia. Porém, no mês de janeiro, naquela região, tem um inverno muito rigoroso, fazendo assim com que os cartuchos contendo os isômeros de brometo de xilila fossem praticamente congelados, impedindo assim a vaporização e dissipação do gás. Tendo assim outro fracasso, pois dessa forma as tropas russas não foram atingidas pelo gás. Depois de todo o fracasso ocorrido na tentativa do uso das armas químicas na guerra, o alto comando alemão procurou alternativas para aprimorar suas armas químicas. Recorreram então a um professor assistente do von Tappen, chamado Fritz Amber, que ficou futuramente conhecido como o pai da guerra química, e se tornou um dos cientistas mais famosos da história, pois realizou pesquisas importantíssimas para a sua época. Uma das pesquisas envolvia uma proposta formulada por Thomas Malthus,
que previa que o crescimento da população era superior ao crescimento da produção de alimentos pela agricultura. Novas alternativas foram buscadas para que o número de plantação aumentasse. Sabe-se que os vegetais são a base da alimentação e que necessitam de nitrogênio para se desenvolver, e esse nitrogênio é de grande importância. Porém, havia um problema nisso. Existiam várias substâncias que continham o átomo do elemento químico nitrogênio em sua constituição, mas nem todos conseguem ser capturados pelos vegetais. Pensou-se então numa forma de fornecer nitrogênio suficiente para as produções agrícolas, para que assim essas plantações conseguissem se desenvolver numa velocidade muito maior e adequada para suprir a necessidade de toda a população. Essas substâncias foram utilizadas pelos agricultores, que realizaram a suplementação de nitrogênio no solo. Essa suplementação é conhecida como os fertilizantes. Uma das substâncias utilizadas para suprir a necessidade do solo era o sal nitrato de sódio, conhecido também como salitre do Chile. Na época da Primeira Guerra Mundial, cerca de 70% dos fertilizantes produzidos no mundo tinham como matéria-prima o salitre do Chile. E Fritz Amber vinha cada vez mais pesquisando formas de utilizar o tão abundante gás nitrogênio. Um episódio que fez com que o trabalho de Amber ganhasse mais notoriedade foi quando os navios britânicos bloquearam a saída do salitre do Chile para a Alemanha, pois descobriu-se que o salitre do Chile também poderia ser utilizado para fabricar explosivos. Então, os navios britânicos tentaram esse bloqueio para que assim a Alemanha não ficasse com um grande número do salitre do Chile estocado. Um dos explosivos criado usando o salitre foi o TNT, porém além dele existia também o ácido pícrico. Assim, no início da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha apresentava certa vantagem, pois seus armamentos eram à base de TNT, enquanto as forças francesas e inglesas utilizavam em seus armamentos o ácido pícrico. Com o fracasso que ocorreu com as bombas de Van Tamper, Amber então sugeriu a utilização do gás cloro. Esse gás causava irritação e ressecamento das vias respiratórias. Assim, o organismo tentava minimizar esse ressecamento produzindo fluidos. Esses fluidos acabavam se acumulando no pulmão. O resultado disso era que a pessoa acabava afogada em seus próprios fluidos. Então, Amber instruiu as tropas germânicas no ano de 1915 a colocar cerca de 5.730 cilindros contendo o gás cloro perto das trincheiras de seus inimigos. A liberação desse gás acabou causando a morte de 5.000 homens, além de causar efeitos devastadores em mais de 10.000 soldados. Esse então tornou-se o primeiro ataque bem-sucedido, chefiado pessoalmente por Amber. Visando então uma maior proteção para seus soldados, os países passaram a procurar formas de desenvolver proteção para ele contra os gases químicos. Então, dessa forma, criou-se as máscaras de proteção. Porém, mesmo assim, novos agentes químicos estavam sendo estudados para que conseguissem ultrapassar as máscaras de proteção. Outro gás utilizado na época foi o gás mostarda, que, diferente do gás cloro, ele produzia danos que não podiam ser visíveis no momento do uso e que também não podiam ser barrados com a utilização de máscara, pois se tratava de um gás incolor. E na sua primeira utilização pelas tropas alemãs contra os britânicos, conta-se que os britânicos acharam que esse novo gás não passava de um blefe dos alemães e não se protegeram colocando as suas máscaras. Porém, o gás mostarda não tem efeito imediato. Seus efeitos começam a aparecer algumas horas depois. O resultado disso tudo foi que as tropas britânicas começaram a relatar os sintomas que eram causados pelo gás mostarda. Esses eram dor nos olhos, garganta, pulmão e logo depois bolhas começaram a aparecer na pele dos soldados. Porém, o que aconteceu com Fritz Amber? Quem ajudava ele na Primeira Guerra Mundial era sua esposa, Clara,
que auxiliava ele nas traduções e dava suportes técnicos aos processos envolvendo o nitrogênio. Porém, Clara se recusava a auxiliar Amber em seus agentes químicos, além de pedir para que ele parasse com aquele tipo de trabalho. Porém, Amber se recusou, e após muitos conflitos entre o casal, Clara cometeu suicídio. Porém, no dia seguinte, Amber já estava trabalhando novamente com seus agentes químicos e orientando as tropas para a utilização dos seus gases. Com a derrota da Alemanha e o nazismo no poder, Amber sofreu perseguição, pois possuía origem judaica. Amber então não teve outra escolha, que não era a fuga, e teve que fugir para a Inglaterra, porém, no percurso, acabou morrendo. Porém, antes de todos esses problemas, ele havia criado um inseticida chamado Zyklon A. E por ironia, os nazistas acabaram utilizando. Porém, os nazistas descobriram uma variação desse inseticida, chamado Zyklon B. Essa substância era capaz de se ligar ao ferro da hemoglobina, impedindo assim o transporte de oxigênio e gás carbônico, resultando em morte por asfixia. Esse gás altamente mortal foi utilizado nos campos de concentração, matando assim milhões de judeus, incluindo os parentes de Amber, que eram judaicos. Então, em 1925, após a Primeira Guerra Mundial, foi assinado o Protocolo de Genebra, que basicamente seria uma alternativa de proibir a utilização de armas químicas e biológicas. Porém, esse protocolo não impedia a pesquisas e produção desse tipo de armamento.